Fala, Future Lawyers! Começando mais um Future Lawcast e hoje a gente está começando uma temporada muito especial que a gente vai falar de uma coisa que vocês pediram muito, que é sobre empregabilidade, mercado de trabalho, e quem está comigo nessa bancada como co-host nessa temporada incrível, ela, nossa querida Fabiana Leal, que ela é head aqui do Lima Feio, eu sou advogados, e também head de Secondment. Bem-vinda, Fabiana. Olá, obrigada. E, sem esquecer, quem são os patrocinadores do Future Lawcast, temos que lembrar o próprio Lima Feio, eu sou advogados, Sem Processo, Law in Quark, Future Law Studio, e lembrando que a gente tem o Future Law Infinity, então se a sua empresa quer preparar os profissionais, você quer ter uma gama muito grande de cursos interessantes, procure o Infinity da Future Law que eu tenho certeza que você vai gostar. E sem mais delongas, apresentando hoje a nossa querida convidada, Larissa Fragra, direto da Robert Half, uma das maiores consultorias do mundo, que vai trazer muito conteúdo legal pra gente. Larissa, muito obrigado aí por estar com a gente, estou muito animado. Obrigada a vocês pelo convite, prazer enorme fazer parte dessa banca hoje. Legal, Larissa. Cara, a gente estava conversando um pouco antes, né? Sempre tem o podcast, o durante, o antes e o depois, né? E, cara, a gente estava falando um pouco da tua carreira e o que eu falei, né? A ideia de quem acompanha aqui o Future Lawcast, todo mundo é muito curioso, então, pô, você tem a formação jurídica, acho que é sempre um lugar legal, assim, por que você escolheu direito e como é que foi essa trajetória até estar nessa consultoria e ser essa grande recrutadora aí. E, se você quiser, já procure a Larissa aí, manda mensagem no LinkedIn, as vagas mais legais do mercado passam por ela. Aceitando, Então, com certeza, né, Larissa? A gente sempre aceita currículo, né? Muito bem-vindo. Eu acho que a curiosidade foi o que me levou à consultoria. Mas eu comecei no mercado jurídico do Rio. Então, eu trabalhei muito tempo no tributário, depois eu migrei para o mercado financeiro e cá estou hoje na Robert Half recrutando. Eu acho que escolher o que você vai fazer para estudar a vida com 18 anos é muito difícil. E somos seres humanos dinâmicos. A gente sempre vai pensar em buscar em soluções e saídas para o que melhor atende a gente. Isso em todas as esferas, não só no profissional, mas no pessoal. E o equilíbrio para mim foi chegar em algo que realmente eu me sentisse realizada. Quando eu comecei no jurídico era outro, eu brinco que era mato. Não era a realidade que a gente vê hoje. Hoje as coisas elas estão mais fáceis por um lado. Quando a gente pensa no mercado de trabalho e na entrada do mercado de trabalho, na minha época era muito por indicação. Então você já estava na faculdade pedindo indicação, panfletando o seu currículo em papel. Sim. Isso ainda existia. E você buscava as melhores bancas. Não, eu quero trabalhar nesse escritório, eu quero trabalhar naquele. Gastava sola de sapato até conseguir uma entrada. E você, eu ia perguntar o seguinte, quando você foi escolher direito, já era direito ou você pensou alguma coisa de psicologia? Você já tinha esse skill de... Não, eu sempre pensei em direito. Com Desde 11 anos eu queria ser delegada. A diferença é que durante a faculdade eu fui desenvolvendo uma aptidão para advogar e não só em concurso, não só pensando no concurso público. Essa para mim foi a virada de chave. Eu comecei o direito querendo o concurso público e me identifiquei muito mais com a advocacia. E aí começou o escritório, estagiando, formou, ficou Comecei a estagiar no segundo período da faculdade. Fui para a LERJ, comecei a estagiar, depois eu fui para escritório, formei já dentro do escritório e aquela era a realidade. E era um período onde você fazia carga de processo, então você ia com carrinho. Sim. Alô, geração Z. É engraçado, né, esse negócio, a gente fala e para uma galera... eu até tava falando isso, cara, diminuiu muito a condição física das advogadas e advogados, porque você tinha que ser uma boa corredora, um bom corredor, né? Que saia todo mundo 6 horas pro protocolo, pra protocolo. Isso não existe mais, né, cara? É uma realidade que passou, né, cara? Ainda bem, eu acho que a gente tá aqui por evolução, sempre. Mas era um modelo diferente. O estágio, ele te ensinava muito a como interagir no ambiente corporativo, jurídico. Primeiro, o fórum ele tinha uma vestimenta apropriada. Exato. Você não poderia entrar no fórum se você não tivesse de calça ou uma saia abaixo do joelho. Tinha algumas demandas que eram mais específicas e que não era permitido, simples assim. Então, você já tinha a vestimenta, que hoje é uma dinâmica que cada empresa determina um padrão. O jurídico do Rio de Janeiro, não importava a temperatura, estava externo gravata. Assim. Isso era um padrão. Que era surreal, né? Surreal, né? Imaginar no Rio de 40 graus, a galera externa. Era a realidade. E muito físico, né? Eu acho que uma grande vantagem hoje é que o mundo está muito virtualizado. Então, reunião com o cliente, audiência. Então, isso mudou muito a dinâmica até das relações interpessoais, né? Sim. E você tava lá, cara, como é que foi essa trajetória? Tava lá feliz? Isso, você ficou em um escritório só ou foi mudando? Não, eu migrei de escritório, eu passei por 2 bancas. 2 bancas. Sempre no tributário, contencioso? Não, depois eu migrei para penal. Para penal. E o que acontece, pelo menos no meu olhar de carreira,
eu não me sentia satisfeita, eu não me sentia realizada. Eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de sustentação, eu gostava do ambiente jurídico, eu tinha muito prazer em estudar temas, eu sempre gostei muito de ler, então isso para mim sempre foi muito fácil, mas a resolução final começou a me levar para um ambiente que me deixava desconfortável, porque não era sobre só o esforço do meu trabalho, tinham outras interferências e que poderiam levar para resultados que não necessariamente era o que eu acreditava. Então, aí a expectativa que a gente brinca que é um bichinho que corrói a gente. Eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu já não estou mais feliz, não é isso que eu quero. Mas mudar de carreira, quando eu mudei de carreira do jurídico para banco, para mercado financeiro, eu já tinha 25 para 20, acho que tinha 25, 26. Então eu já olhei para aquilo e falei, eu já tô velha, esse foi o meu primeiro mindset. E como é que eu vou entrar num novo mercado sem ter experiência nele? Você foi no mercado financeiro como advogada, não? Não, eu fui para 100% comercial, fiz a virada de chave. Caramba. 100%. Do penal pro comercial de um banco, cara. Caramba. E quando eu fiz essa virada, eu entendi que eu precisava me certificar para isso. Então, eu comecei a estudar para certificações de banco. Que são várias, né? São muitas, assim, é uma sopa de letrinhas, né? E falei, não, ok, esse é o mercado que eu gosto. Eu gosto de comercial, sempre gostei muito de conversar. Eu sempre tive uma facilidade maior para mim. Acho que quem faz networking, quem sabe conversar, vai para o rolê do mundo. E nesse escritório que você estava antes de penal, era uma boutique? Porque geralmente os escritórios penais são mais boutique e tal. Eles eram full service. Você estava dentro de um full service no penal. Já estava no penal, mas mais voltado para full service. E essa característica comercial ajudava na advocacia? Imagino que sim, né? Ajudava, mas eu ainda sentia uma resistência. Originação vinha muito dos sócios. Entendi. Não tinha espaço, né? Exato. A minha sensação era que a gente sempre tinha um limitador. Sim. Você está aqui para escrever. Sim, não, né, Não existia esse estímulo, né? Exatamente. A relação com o cliente, a sua relação com o cliente, ela não é comercial. A sua relação com o cliente, ela é técnica. Então, você tem uma visão muito privilegiada do mercado, você olha ali os grandes escritórios, as grandes empresas, é procurado ali, e você acaba acompanhando os movimentos do mercado muito ali na veia. A percepção que eu tenho, não sei se é algo que você tem, queria te ouvir. Você falou, poxa, não era muito estimulado. Principalmente os full service, eles tinham um mercado muito controlado, as demandas, o telefone tocava muito, né? E a gente está no mercado hoje que é isso. Barreira de entrada diminuiu, muita boutique, muita gente no mercado. Talvez essa realidade que você viveu não seria hoje, né? Talvez você ali como advogada mais jovem, com esse impulso de captação, talvez seria mais valorizada. Você vê essa diferença do momento que você passou para hoje? Ou você acha que ainda os escritórios estão dando essa limitação em fatores etários, comerciais? Eu acho que a gente tem um pool de mercado para todos os lados. Então, a diversidade, cada escritório pratica de uma forma. Isso não só na forma de captação e de organograma interno, de quem é o responsável pelo quê, mas principalmente de olhar frente ao mercado, como as pessoas se posicionam. Então, eu ainda vejo algumas bancas com um olhar onde os sócios são os originadores, mas eu vejo o mercado sedento por profissionais multitask. Então, acho que sim, pode colaborar com esse olhar, né? Olhar pelas duas frentes é muito fácil e é realmente uma posição muito privilegiada, porque eu consigo entender o que o cliente quer, e aí seja escritório, seja empresa, o título que a gente decida dar ali para o cliente, mas seja pelo colaborador. E eu acho que a gente está num cenário ainda de desencontro. O que eu ia falar, assim, acho que aí entra o nosso grande desafio. Porque a gente tem umas demandas, né, de um profissional multitex para, né, que possa atuar. A gente incentiva isso muito também aqui no escritório. Então, assim, mas será que o profissional ele quer ou ele tem essa aptidão? Como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente faz? A gente tem esse desafio, né? Eu acho que isso deve ser, né, de uma forma geral. Assim, como é que a gente consegue equilibrar todo mundo, colocar, né, de uma forma que realmente a gente consiga atender as demandas que o mercado tem com os profissionais que hoje, né, a gente tem. E aí, como é que a gente faz? Não tem receita de bolo. Não tem, né? Não tem. E é engraçado porque os termos mais dinâmicos, eu preciso de um profissional multitask, ele sempre vai passar pela regra do mercado. Você contrata pela técnica, demite pelo comportamental. E aí, mais uma vez, o alinhamento de expectativa. Eu sinto que os escritórios demandam, estão sedentos por colaboradores que tenham um olhar mais amplo, justamente porque eles entenderam que se você tem uma pessoa originando dentro da sua banca, você tem um bolo. Se todos os seus advogados estão originando
ao mesmo tempo Seu que ela potencial é tem... muito maior. É simples, é matemática simples. Mas não era o mindset da época, Não né? era. Justamente, por isso que eu pergunto, talvez se você estivesse vendo hoje, a tua capacidade comercial talvez tenha Poderia ter sido... seguido a Pode ser carreira. que sim. Aham. Eu acredito que talvez... Eu acho que aquilo não dá pra voltar Sim. no passado, mas eu acho que eu vivi um período de glamorização. Outro mercado, né? Os sócios, a figura do sócio, ela não era horizontalizada como vocês são hoje. A gente via uma dinâmica muito separada. Uhum. O estagiário não fala com o sócio. Então era um outro mercado. E você acha que isso hoje, como você falou, é muito diverso, o mercado é muito grande, você olha de tudo, imagino, mas você acha que hoje o padrão é mais nessa horizontalidade, Sim, com certeza. aquela estrutura não persiste, mesmo nas estruturas mais tradicionais, tem resquícios, né? A gente ainda enxerga resquícios, tem estruturas mais tradicionais que funcionam muito bem assim. Mas eu vejo a maioria dos escritórios num olhar muito mais horizontal, até pela dinâmica de tudo. Do mercado, né? Velocidade das coisas, né? Exatamente, a velocidade de atendimento, a velocidade do mundo mudou. Eu acho que o espaço ali para as pessoas serem desenvolvidas, ele está cada vez mais intenso. A gente vê automação, ferramenta de automação para todos os lados. A gente vê a IA com muita intensidade no mercado. Então, eu acho que as pessoas começaram a se revisitar do que é necessário realmente para crescer na carreira. Então, acho que a gente saiu um pouco, talvez, da glamorização do nome ou O status. da ali. chancela, e a gente veio por um padrão de quem realmente é bom, quem realmente vai conseguir perpetuar e crescer o bolo para todo mundo. Você falou um pouquinho, só voltando aqui na parte da a experiência, né, a atitude, né, o que hoje você entende que é a técnica, né, com o comportamental, assim, como é que elas andam, principalmente no processo de recrutamento, que é um grande desafio, né, a gente às vezes vê algumas pessoas, né, muito boas tecnicamente, mas pecando em alguns lados, né, com algumas dificuldades em relacionamento, seja o que for, relacionado ao seu comportamental. E como é que você vê esse equilíbrio? Assim, como é que você acha que hoje as demandas de mercado estão? Assim, as demandas dos escritórios, empresas que você trabalha, assim, o que você acha que mais pesa hoje? Até para a gente, né, dar dicas aqui para os profissionais, assim, o que você acha que é o ponto, né, chave ali? Como é que consegue equilibrar isso? Claro, eu acredito que o preparo, quando a pessoa ela aplica para uma vaga ou quando um escritório contrata uma consultoria para fazer um processo seletivo, é muito processo. Então a gente vai alinhar a vaga, a gente vai entender o que aquele cliente quer. Mas não necessariamente quando um candidato ele simplesmente vai aplicar para uma rede social ou alguém recebeu o currículo dessa pessoa e ela foi convidada para a entrevista, eu sinto uma falta de preparo para entender o que aquele escritório quer. Qual é a cultura daquele escritório? Não necessariamente vai ser o melhor para aquele colaborador. E tá tudo bem, o mercado é diverso. Então, eu acho que falta o preparo e o conhecimento. O ler sobre o escritório, ler sobre a pessoa que vai te entrevistar, fazer um mínimo de uma pesquisa de mercado, até para entender se aquele, de fato, é o escritório que você quer fazer parte, que você se vê como sócio no futuro. Então, eu sinto que a maturidade ela vai te levando para caminhos mais confortáveis. O primeiro emprego, o direito ele tem essa vantagem. Você é muito impulsionado a estagiar desde a faculdade. E isso é uma grande vantagem frente a outras áreas e setores. Experimenta muito, né? Exatamente. Você tem essa oportunidade muito nova tá ali dentro. É isso, a pessoa começa, vou começar com civil, não me adaptei também, eu vou olhar para o trabalhista, eu vou olhar para o penal, até se encontrar. E como você não tem nenhuma proibição, desde o primeiro período você pode estagiar. Então, isso eu acho que é uma vantagem muito grande. Mas o olhar de para onde você está indo, entender qual é a pessoa que está te entrevistando e o que ela espera para aquela posição, eu acho que ainda é um divisor de águas para o comportamental adequado. E é para tudo. Se você vai para um escritório que é mais formal, eles vão esperar que você esteja mais formal na sua forma de apresentar, na sua forma geral de se comunicar. Se você vai para um escritório mais dinâmico, você já vai se adaptar a uma forma mais dinâmica. Tem profissional de todos os tipos, no mercado muito diverso. E Larissa, você estava falando de cara de possibilidade de mudar, ainda vou voltar aqui na tua trajetória. E como é que, cara, advogada criminalista vai parar no banco? A gente Mas perdemos voltamos. Entendeu? E por que eu falo isso? Porque, assim, ao longo da minha trajetória profissional, eu conheci amigos que fizeram transições
E eu acho, não sei se é uma percepção, eu queria também te ouvir muito nisso. O direito, a gente vive muito meio que na nossa bolha, né? Então, sair do direito é um negócio que talvez seja mais difícil do que outras carreiras e não tão trivial. Sei lá, um engenheiro, às vezes você pega um engenheiro de produção, trabalha em banco, trabalha em outro setor, vai para uma fábrica. Assim, as pessoas são muito mais... O direito, sabe, você sair é como... Vou quebrar as minhas amizades estão ali, minha convivência, a minha forma de... É quase mudar ali de estado, de país. Então, como é que faz essa transição? Até porque tem muita gente que às vezes está ouvindo e fala, cara, eu também acho que eu tenho uma aptidão, tô a fim de pular fora. Como é que foi isso na tua cabeça e, sei lá, experiências aí desse lado? Legal. Quando eu fiz eu fiz transição de carreira 2 vezes. Quando eu fiz a primeira vez, foi muito mais doído, foi mais doloroso. Porque a insegurança sobre eu já domino esse tema, eu vou migrar para outro, será que vai fazer sentido? Mas eu me encontrei tanto no tipo de estudo, no que eu trabalhava, que eu falei, não, foi a melhor decisão da minha vida, tá tudo bem, vamos embora. Que é na área financeira. Amei. E até de... Financeiro comercial para mim era o ápice. Investimento fala, ainda mais de criminal, né? Uma realidade muito própria. Mas banco é muito similar a isso. Você acha que tem esse... O banco, quando eu penso na estrutura hoje, o mercado financeiro, Faria Limers, a gente olha isso de uma forma diferenciada. Então, conversa muito com o jurídico. O legal, ele ainda tem um resquício de uma formalidade maior na forma de se vestir. E banco acompanha isso. O banco agora está mais dinâmico, você vê muitas agências fechando, mas ainda é um mercado que demanda de forma similar nesse aspecto de expectativa quanto aos colaboradores. Então eu não tive muita dificuldade de adaptação. Não, para mim foi muito... Para mim a dificuldade maior de adaptação foi quanto a sair do papel, quanto a sair da escrita e ter uma interação muito maior com o público, que na época de escritório você atendia um cliente ou outro. No banco não, era intenso demais. Pensar em semana de pagamento, eu atendia mais de 500 pessoas no dia. Então, muda muito a sua chave e eu acho que é uma escola porque te dá um choque de realidade sobre a realidade dos outros também. Sim. Isso um olhar mais empático ali, não? Sim, isso me formou muito. Eu brinco que até hoje, se não for o 0300, eu atendo todo o telefone que me liga. Sabe como é que é o outro lado? Do outro lado da mesa. Poxa vida. Então você começa a ter esse olhar. Quando eu fui abordada pela Robert Half, eu ainda não conhecia. Eu não cresci num ambiente onde tinha essa facilidade de aplicar para uma consultoria. Era muito na indicação. Então, quando eu conheci a Robert Half, foi muito sobre colocar o pé e a Robert colocar o chão. Porque entender que eu poderia trafegar em todas as esferas que eu me identifico, do legal, do comercial, e aprender temas novos todos os dias, foi o que me levou para lá. Mas você estava no banco e foi uma abordagem ativa? Foi. Caramba, você nem estava esperando... Não tava. E como é que foi isso? E a gente faz isso com os colaboradores. Eu acho que assim, atrativo. as consultorias, eu acho que, né, como Robert Half e outras, elas trazem um profissional, isso que é legal, assim, eu como, né, lá da empresa, recrutador e tal, você fala com profissionais da área, que pra você falar de uma vaga, você vai colocar ali um gerente X com Y, vai conseguir falar a mesma linguagem, que muitas vezes eu não consigo, pela minha formação, conhecimento e tal, e consegue trazer o melhor profissional, ou conhece também já o meio, que ele já está lá no banco, nos escritórios e tal. Então isso eu acho que é muito comum, né? Eu acho que os A gente brinca que a gente é narrow and deep. Sim. E é justamente por isso. O nosso hunting, ele é um hunting muito mais ativo. Sim. E o hunting com você foi nesse sentido, identificaram que você Eu tinha... fui hunteada da forma que eu mantenho hoje. Você vira um perfil ali, profissional, cara, com background jurídico aqui no mercado financeiro. Eu fui Ela entrevistada pode por uma contribuir posição para Robert Half. Já interna? Não, Ah, eu fui pra- para o mercado. Ah, que legal. E durante a entrevista, foi um olhar da recrutadora à época, obrigada por isso. Mudou a sua vida, né? Isso. Cara, que legal. Era uma Ela- vaga específica que ela tava te recrutando e ela falou, cara, você tem talento pra isso. Ela perguntou, faria sentido para você? E aí eu olhei aquela pergunta, é de comer ou de passar no cabelo, não tô entendendo. Você nunca tinha parado pra raciocinar a possibilidade. Não, mas aí a segunda mudança foi muito mais simples. Porque aí quando eu comecei a me aprofundar e entender o que era Robert Half, para mim isso faz muito sentido para mim. Realmente eu quero essa mudança. E eu acho que você começa a se descobrir, amadurecer e mudar vidas. É uma coisa que é viciante, é igual cachaça.
Não dá pra voltar, não dá pra dar um passo atrás e falar, ah, beleza, amanhã eu vou me realizar de novo com direito. E, cara, Só peticionando. curiosidades aqui minhas, que eu acho que é de muita gente. Como é que é o dia a dia, assim, cara? É café, papo com gente o tempo inteiro, quando surge a vaga? Como é que... Tem esse lance do recrutador, meio que uma coisa, às vezes, nebulosa para as pessoas, né? Você vê a pessoa ali no LinkedIn, a pessoa que tem mais amigos e amigas no LinkedIn. Todo mundo quer ser. É isso. Meu marido ele fica comparando assim, não, claro que eu sou mãe para minhas filhas, claro que eu sou mãe, vai ter mais do que eu, todo mundo quer ser mãe. Como é que é no dia a dia, assim, festa de família? Fala ali com ela, as pessoas buscam. Imagino que deve ter uma busca ativa de tudo que é lado, né? É muito intenso. Ser um headhunter é muito intenso, principalmente nas modalidades que cada consultoria determina. Na Robert, a gente tem alguns modelos. Eu sou uma pessoa 360. Então, o que é ser um 360? Ao mesmo tempo que eu origino a posição, eu converso com o meu cliente, eu trago essa posição, entendo a dor do meu cliente, a demanda, eu acho o colaborador para ele. Então, é realmente conhecer as duas frentes. Então, realmente é isso, é conversar o dia inteiro. Seja com a ponta candidato, seja com a ponta cliente. E quanto até mais... porque ela se mistura em algum nível, né? Às vezes uma pessoa que fez a posição amanhã está te contratando para fazer tudo. Sim. A gente vive isso todos os dias. A dinâmica da mudança, da dança das cadeiras, ela é justamente sobre isso. A gente trabalha com o que a gente gosta. E a gente gosta de pessoas com quem a gente tem uma boa comunicação, uma comunicação fluida. É menos sobre um padrão, eu acho, que nesse aspecto, e mais sobre uma identificação. Mas às vezes é rotina, você tem meio que uma meta, quantas pessoas falam, ou é mais... Temos. Na Robert a gente tem indicadores, a gente é empresa norte-americana. Entendi. Nascemos em Nova York. KPI pra tudo. Impossível. Viés pra tudo que você possa imaginar. Eu entrevisto praticamente por semana 20 pessoas. Caramba. Fora os clientes com quem eu interajo. E isso offline, online, ambos? Tudo. Presencial. Facilitou muito a vida desse mundo online, não imagino. A Robert, ela teve um facilitador quando houve a pandemia, porque nós já possuímos laptops. Então, eu acho que para muitas empresas que ainda usavam desktop, foi um dificultador você pensar, todo mundo precisando, ainda é mercado e tudo mais. Então, a gente já tinha esse facilitador. Mas a gente acredita muito na interação pessoal. É isso que eu ia perguntar. Tem essa diferença? Você acha que você vê como recrutadora esse face ali... olho no olho. Eu brinco que energia não mente. Isso é para qualquer aspecto da sua vida. Então, eu sinto o interesse, o engajamento. Você pensar que é literalmente uma prova de amor. Quando alguém sai de Niterói e vem para o Rio te ver para um almoço, para mim o relacionamento ele também é sobre isso. Você pensar que você está na sua cadeira trabalhando virtualmente, um candidato se dispôs a ir realizar uma entrevista presencial. Realmente me demonstra o interesse daquele colaborador. O que antes a gente praticava de uma forma distinta. Todo mundo precisava, se queria participar de um processo com a Robert Chef, ir presencialmente realizar a entrevista. Hoje é uma primeira barreira de entrada. Não está querendo vir, talvez não tenha aquele interesse. Está vindo, está se demonstrando. Vai depender muito da dinâmica de cada processo, da urgência de cada cliente e da necessidade desse cliente. Porque se para o meu cliente final ele vai trabalhar de forma remota, não necessariamente ele quer que eu conheça aquele colaborador. Sim. Então, tudo isso... muito da cultura da própria empresa. Se é uma cultura que é muito física, você obviamente vai ter que entrevistar físico, porque aquela pessoa vai ter que interagir daquela forma. É isso, nós somos muito adaptáveis. A Robert Chef, na verdade, eu vejo muito... É muito sobre controle. No mercado aquecido, a gente tem muitas pesquisas de mercado. Nosso guia salarial está saindo nas próximas semanas. Boa Fiquem de olho. oportunidade. É material gratuito. E ele casa muito com o nosso índice de confiança, que já é trimestral. O guia salarial é anual e o índice de confiança ele é trimestral. E o nosso índice de confiança ele faz a validação de profissionais qualificados. Tá? A gente nunca teve... Explica só um pouco o que é esse índice de confiança. É um material que a gente faz uma pesquisa de mercado sobre os tomadores de decisão, os contratantes e também os contratados, dois lados da mesa. Qual é a sua percepção? Você está contratando? Você está vendo que os próximos meses vão ser de contratações? Você está com budget? Você está com vagas abertas? E, ao mesmo tempo, a gente entende dos colaboradores e candidatos se eles estão participando de processo. Se eles estão procurando, todo o nosso público-alvo é graduados para cima. Tá? Então, a formação superior completa. Então, assim, a gente nunca teve, desde 2015, a gente nunca teve um índice de desemprego tão baixo, 3,8%.
Você acha que hoje está no nível de maior empregabilidade? Isso em todos os setores, com recorte? Em todos os setores. Mesmo no jurídico? Mesmo no jurídico, a gente vê um olhar muito mais de emprego pleno. Quem é o candidato hoje que você entrevista para uma vaga que está participando apenas do seu processo? É a guerra de talentos, da forma mais intensa. Tem vaga. Mas é engraçado, né? Isso é uma percepção, eu queria também fazer essa provocação. A gente sabe que o Brasil hoje tem 1.500.000 advogados. Você está ali com o topo da pirâmide, que é o que você falou, altos cargos, sejam empresas, escritórios. E isso é muito comum também, a gente é muito acessado na Future Law, nos grupos, é uma coisa que eu sempre busco para tentar ajudar. Porque da mesma forma que você fala, pô, e às vezes tem uma menina, um menino, ou alguém mais velho que está olhando agora e fala assim, pô, como assim plano de emprego, eu estou procurando, e eu sinto esse descasamento de oferta e demanda e de preparação. Então, às vezes, para determinadas vagas, a gente sabe, no mercado jurídico, às vezes aquela especialidade, cara, tem uma pessoa, todo mundo disputando por ela, e por outro lado tem uma massa aqui de 2, 3 mil pessoas, que é aquele advogado talvez mais com características comuns, que nunca... e até tipo, imagino que isso deva acontecer, porque com a gente acontece, imagina vocês na proporção que é, às vezes, esse tipo de... porque vocês fazem muito recrutamento ativo, mas quando se posta uma vaga, você vê aqui infinidade de pessoas. A gente já teve aqui, sei lá, 2, 3 mil pessoas aplicando para uma determinada vaga nossa, e a bem da verdade é que quando você vai fazer aquele olhar minucioso pelas características, e eu reitero, não é nenhum desrespeito aos profissionais, muito pelo contrário, a gente quer que as pessoas se qualifiquem, mas às vezes, cara, não adianta, eu tenho uma vaga aqui É o match da vaga, eu tenho uma vaga de sei lá, uma sênior, um sênior tributário, cara, eu não tenho como contratar uma pessoa que não tem uma experiência naquela área, por mais que então não é demérito, mas e aquela pessoa às vezes aplica porque tá no desespero ali, então como é que você vê essa questão desse plano de emprego numa profissão que tem muitos profissionais e que tem muita gente que não tem as características, né? Talvez por opções profissionais não tiveram experiência, mas como é que você enxerga isso? Eu vejo que parte muito da qualificação e adequação para cada posição. O pleno emprego, ele não representa, no meu olhar, que todo mundo que aplicar para uma vaga vai ser recrutado para aquela posição. Mas isso vai trazer para o mercado com muito mais intensidade que os colaboradores precisam, os candidatos precisam estar mais preparados para as posições para as quais aplicam. Vaga tem, não tem gente preparada para vaga. O que você acha assim? Quais são os principais erros assim, desse advogado? Assim, o que você acha? Eu não enxergo como erro ou acerto. Eu acho que no mercado de entrantes, às vezes a pessoa realmente não tem o domínio da informação. A gente trabalha posições desde um analista júnior, um analista jurídico júnior, um advogado júnior. Então, quando a gente olha para essa primeira frente, ainda há um despreparo grande. A posição pede um nível de inglês e não é sobre aquela empresa está querendo desqualificar quem não tem uma segunda língua. Não é porque a empresa possui do dia a dia dele. Clientes estrangeiros, então ela precisa que você peticione em inglês. Então você vê uma aplicação muito grande de pessoas que não têm o inglês. Então eu sinto que quando a gente tem um mercado mais aquecido, a gente precisa se preparar de uma forma mais robusta. E aí a gente entra na demanda das automações, ferramentas. A pessoa ter o domínio de uma ferramenta distinta vai dar um passo à frente para ela no processo seletivo. Isso é legal, né? Porque nesse sentido tem uma mudança, eu sempre falo isso, né? A técnica sempre teve na mão das pessoas mais velhas. O mercado jurídico sempre valeu muito cabelo branco, porque eu tenho track record, já sentei mais mesas de M&A, já fiz mais deals como esse, já entrei com ações como essa, tive casos estratégicos. E hoje isso altera muito, porque muito do skill que se objetiva, principalmente no ambiente corporativo, mas escritórios também, é esse skill, como é que você lida ali com inteligência artificial, com integração, legal ops, então tem uma vasta categoria que até efetivamente pessoas talvez com uma experiência prática não têm. Então talvez a pessoa mais nova, às vezes com uma qualificação técnica, e até puxando para falar disso, uma dúvida também que sempre me vem, é aquelas pessoas que falam, poxa, mas eu também não tenho oportunidade, então nunca vou ter experiência. Então tem essa qualificação do curso, mas tem a qualificação prática, né? Que eu acho que talvez esse seja o maior dificultador para as pessoas adquirirem esse tipo de competência, porque como é que entra no mercado? E muito do que você falou, ou você entra como estagiário e vai subindo, mas às vezes você perdeu aquele período da faculdade de 5 anos, se formou, tem zero experiência. E aí, como é que eu entro no mercado? A gente ouve muito isso, né? Sim, e esse geralmente é o maior dificultador no mercado que tem esse facilitador. Se você pensar em medicina, é um setor que não tem estágio, no geral. Você não tem estágio natural. Então, as pessoas se formam e têm emprego no mercado. O jurídico, ele é muito, no meu olhar, sobre o networking e as redes que você está criando de relacionamento. Então, às vezes a pessoa ela não vai ter
uma bagagem robusta. E quando a gente pensa numa posição júnior, não é isso que se espera. Não é a bagagem, mas é o comportamental e a resiliência para aprender sobre o tema. Então, numa posição júnior, o comportamental ele vai contar muito mais do que a técnica. E aí é o entender quem é o seu cliente final e conseguir desenvolver um discurso que seja atrativo. Acho que o tempo urge para todo mundo. É algo que eu falo muito, assim, para os gestores e tal. Eu quero um estagiário que ele tenha a experiência nisso e tal. Eu falei, estagiário com experiência? Eu acho que muitos aí devem estar, poxa vida, eu sou estagiário, como é que você quer uma experiência? E eu falo, gente, esse é o momento das pessoas experimentarem, conhecerem e tal. E a gente tem que estar aberto para isso, senão você não quer um estagiário, entendeu? Então, assim, é simples assim, mas é difícil a gente, né? O nosso desafio como, né? Total. Expectativa, né? Sim. E aí a gente vai tentando alocar isso. E também o que eu falo muito para os estagiários, né? É o momento de você experimentar, conhecer áreas. Se você não estiver gostando, procure uma área que você gosta. É o momento mais fácil para você fazer isso. Que depois vai ficar 100%. muito mais difícil, entendeu? Porque, né, até essas transições que você fez, não foi fácil, né? Foi acontecendo, né? Depois de formada, sempre tudo se torna Tudo mais difícil. difícil, porque você já está com o seu diploma embaixo do braço. Sim, Então, é olhar e falar assim, vou deixar tudo isso aqui para trás. sim. Será que vai valer a pena? Então, o estágio, ele é sempre a porta de entrada para você se conhecer e conhecer um pouco mais Sim. sobre o mercado. Uma coisa, Larissa, que eu também acho muito interessante, estava olhando, né? Comumente aparece isso lá no Instagram, no LinkedIn, média de pessoas em empresas Big Techs, né? E aí a gente sempre vê que são as empresas hoje que estão cada vez mais no topo e que acabam ditando a cultura, né? Tem até um livro, Como o Google Funciona, que ele falava que no início do Google todo mundo achava estranho que era open office e as pessoas tinham brinquedos nas baias. Você vê como isso tomou o mercado, então tá todo mundo olhando para a Amazon, para o Meta, para o TikTok, etc. E você vê que nessas empresas de Big Tech você tem um tempo, por incrível que pareça, curto, né? Às vezes você tem ali uma colaborador que fica um ano. Como é que você vê isso se expandindo para outros setores? Eu acho que setores mais tradicionais as pessoas têm a tendência a ficar mais. E no mercado jurídico, que é mega tradicional, você vê escritório, tinha às vezes aquela crença, a gente não faz contratação colateral, que eu quero formar menino de estagiário a sócio, vai passar 30, 40 anos, e parece que isso não dialoga tanto com a geração Z. Como é que você acha que os escritórios, as empresas estão lidando, principalmente o departamento jurídico, que sempre foi muito acostumado a essa retenção meio que óbvia e essa pouca mobilidade? Você acha que está tendo essa mobilidade e as pessoas estão se preparando para isso ou isso desafia o mercado? Eu acho que a curiosidade ela aumentou no mercado. A gente saiu de um cenário pandêmico. Até a pandemia, a minha percepção é que a gente tinha um mercado sedento por relações duradouras. Quantas pessoas eu cresci, meu pai é funcionário público. É a carreira. Sim. Começou e terminou na mesma carreira. As pessoas valorizavam muito se aposentar na empresa que você começou a sua história. São gerações diferentes. Quando você está num cenário intergeracional, tudo será adaptação. Então a gente saiu de gerações mais estáveis e com um olhar, e aí não estou falando estável de uma forma pejorativa, é um olhar realmente de estabilidade relacional. A gente veio para um cenário pós-pandêmico onde as pessoas valorizam muito mais conhecer sobre aquele setor e para o próximo. A gente vê isso com um cenário de mercados cíclicos. Ok, a gente tem altas e baixas do óleo e gás. Então, quando você tem uma baixa do óleo e gás, para onde esses colaboradores vão? Então, é a mesma coisa em todos os setores, com a diferença de que as pessoas das gerações antigas, e acho que até é indevido falar de gerações antigas, mas de outras gerações que estão adaptadas a olhar para um currículo e verem 10, 15 anos, elas estão começando a se adaptar que um colaborador vai ficar 2, 3 anos e ele vai buscar um novo escritório. Mas então aceita, é isso que eu te falo. O mercado aceita, né? É isso. Porque, assim, aceita uma realidade, porque na minha visão é uma realidade em algum nível oposta. É geracional e circunstancial. Mas as pessoas estão aceitando, eu fico imaginando talvez aquela sócio. É isso. É o colaborador e a expectativa. Sempre vai transitar por esse lado. Vai ter gestor que vai olhar para isso com bons olhos, vai pensar, poxa, essa pessoa já passou por bancas de diversos setores e vai somar porque a minha carteira é diversa. Está trazendo valor, né? Está trazendo valor. E vai ter gestor que vai olhar e falar, poxa, não, eu quero uma relação maior. Ninguém casa pensando em separar, gente. Ninguém assina uma carteira, vai para o emprego falando, eu vou sair daqui a um mês.
Eu não acredito nesse tipo de mercado, eu acredito em relações. Então, se não der certo, sempre que não dá certo, ou se der certo por um período e precisar de uma mudança, é para os dois lados. Mas você acha que, por exemplo, você vê geração Z ficando 15 anos no ambiente de trabalho? A gente ainda não tem... Não tem track record. Então, é Comparativo futurismo. pra você. Que Eu você tenho acha? achismo, não é achismo. É achismo. Eu acredito que vai ser cada vez mais difícil. As pessoas são cada vez mais curiosas sobre temas diferentes. E é muito também sobre quanto mais pleno a gente tem, quanto um pleno emprego, ele demonstra que você vai ter mais tentações. Você vai receber mais ligações sobre posições que talvez você não estava nem pensando ali na movimentação, mas que faz muito sentido para Surge uma você. coisa super legal. Isso acontece na minha rotina todos os dias. Todos os dias eu ligo para alguém que não estava buscando emprego, mas que não é fechada a uma conversa, e você levanta o tema, olha, eu tô com uma posição, e a pessoa, nossa, não estava nem pensando, mas isso faz muito sentido. O teu telefonema, o teu contato é só coisa diferente da rotina, né? Porque a pessoa tá completamente tá vivendo ali a vida tranquilo e surge... Quantas vezes a gente liga primeiro alô, é um alô mal-humorado, de quem é que tá Tipo... me ligando? As pessoas, tem muita gente que não gosta de atender ao telefone. E aí quando você fala, oi, tudo bom? Eu sou a Larissa da Robert Chef. Na hora, nossa, como você tá? A reação muda da água pro vinho, entendeu? Nesse foi bom sair do banco. O banco era muito mais mal recebido quando nesse ponto, teve. as pessoas não gostavam muito de me atender. E, cara, conta isso, Larissa. E volta a dizer, assim, curiosidades aí, dentro, obviamente, do limite que você puder, mas, cara, histórias interessantes, assim, casos... eu fico imaginando o que deve ser a tua rotina, porque você lida com material humano, que é um negócio mais complexo e mais difícil, e as pessoas são diferentes. E o mercado jurídico em específico, cara, nem sempre são as pessoas mais fáceis, tem um nível... Então, sei lá, histórias aí que você tem alguma história interessante que a galera... Acho que podia falar um pouco... Fabiana aí já dando spoiler aí. Não, assim, de clientes, pedidos de clientes, que foi assim, mais diferente, inusitado, ou desafiador também. Coisas curiosas aí que talvez as pessoas nem imaginem que... As pessoas são muito diversas. Entrevistar pessoas o dia inteiro significa que você está saindo de uma história e entrando em outro mundo a cada virada de porta, a cada novo Teams. E quando vocês falam, pensa numa história, vem 1000, assim, mas a gente tem formulários de sigilos e dados que a gente não consegue trazer no detalhe, e também o objetivo não é trazer e fazer graça com a carreira de alguém. Não, mas pela curiosidade, assim, de... Mas acontece, por exemplo, com muita frequência, da insegurança do colaborador, que participa de uma entrevista e, às vezes, mentiu num currículo. A gente faz a entrevista tendo acesso ao currículo daquela pessoa e a pessoa na minha frente me contando a história dela. Então, mas eu fiquei 10 anos em tal lugar. Você sabe que é... Tudo bem, mas seu currículo está me dizendo outra coisa. Línguas, gente. Não mintam línguas no currículo, por favor. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente vai conversar um pouco em inglês. Ou outros consultores vão fazer na entrevista ali, fazer perguntas em outras línguas. Se você fala no seu currículo que você tem um inglês avançado, se pré-estabelece que a gente consegue ter uma comunicação. Sim. Então, assim, é muito... E isso é mega chato, assim, sei lá... Pra mim, não. Dia a dia, né? Eu ia ficar mega... Mas é exatamente isso. Para os candidatos, você sente a frustração. Porque eu acho que as pessoas, elas têm pouco... Isso é um ponto que eu acho que a gente ainda tem um espaço muito grande de melhoria. O currículo de jurídico, advogado no geral, é muito ruim. Muito mal estruturado, né? Nossa, eu fico pensando, gente, a pessoa passa o dia inteiro fazendo parecer, fazendo peça. Como que quando ela tá falando da própria carreira, vem tão falha, às vezes só vem com o nome do escritório e advogado. Cara, eu quando olhava muito o currículo, fazia essa triagem, era uma coisa que, assim, era o primeiro olhar. Você pega, às vezes, o currículo com erro de typo, e acontece, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Mas, caraca, realmente é o documento mais relevante. A tua carta de apresentação não teve aquele cuidado, isso fala muito, é o mínimo detalhe, né? Assim, é o mínimo que você espera que essa pessoa... Eu já tive, assim, algumas experiências de pessoa, esse currículo aqui, Fabiana, para essa área, para a área, né, de controladoria e tal. Aí eu olho o currículo, não faz sentido nenhum para a área de controladoria. Não, trabalhou com uma pessoa e conhece, trabalharam juntas por alguns anos e tudo mais. Aí eu juro. Aí eu converso com a pessoa, assim, a experiência dela toda em controladoria, mas o currículo dela não diz.
Não diz. É muito frequente. Como isso? Né? E isso pra gente é um dificultador muito grande. Porque num mercado onde, primeiro de tudo, o seu currículo, é o que você falou, é a sua porta de entrada. Na Robert, a gente analisa currículo e entrevista. Eu não apresento nenhum candidato para os meus clientes que não esteja entrevistado por um consultor. Sim. Então, a gente vê aquilo como uma realidade e é muito sério. Mas você para pensar na quantidade de pessoas que, por não conseguir minimamente trazer no currículo o que ela tem de prática de mercado e o que ela tem de experiência, o que ela tem de formação acadêmica, o currículo dela a gente vai olhar e aquilo, isso é um padrão, isso é um estudo. Se em até 3 ou 6 segundos, agora me falha a memória, você não prender a atenção, você vai para o próximo. É isso. Isso é muito rápido, isso é muito dinâmico. Então, eu sinto que as pessoas dedicam pouco tempo para fazer um bom currículo. Sim. Cara, puxar uma coisa que eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. A gente está num mundo hoje de economia de atenção, e até dentro do que você está falando do currículo. Como é que você enxerga? Porque eu vejo hoje a questão das redes sociais e, principalmente as pós-pandemia, isso mudou também de parâmetro muito grande. Então, esse fortalecimento da autoridade, seja no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, você leva hoje isso em consideração para algum... Ou isso não é um olhar... Você busca ali o Instagram da pessoa... Porque eu vejo assim, vamos olhar seu Instagram. Mas, assim, realmente, assim, você tem condições de olhar todos os Instagrams? Imagino que não, né? Mas em algum nível, talvez, sei lá, imagina até para vaga que tem um aspecto mais comercial ali, ou isso não é um... A gente é muito treinado a respeitar muito a carreira das pessoas. E qualquer viés que eu estabeleça por alguma prática que não seja baseada na sua técnica e no seu comportamental na minha frente, eu vou estar enviesando. Legal. Então a gente tem um olhar muito claro quanto a esse tipo de cenário. A gente não analisa. Eu sou dessa também. Uma coisa, então, eu entendi, super faz sentido. Eu não tinha parado pra pensar, mas entendi. Eu vou estar com viés e olhando, às vezes, o Instagram pessoal. Eu tava olhando muito mais pro viés do Instagram profissional. Mas muitos clientes devem perguntar, porque eles falam pra gente. É isso. Mas eu eu volto a dizer, e o LinkedIn, por exemplo, que aquilo ali passa no teu feed. Alguém te chama uma atenção, por exemplo, se alguém tá hiper postando pra caramba, é muito ferramenta tua, imagina, no LinkedIn. Sim. Isso leva em consideração, isso atrai o teu foco de atenção, além do currículo? A Robert, nesse ponto, ela é muito peculiar, tá? E eu sei que falar nesse aspecto é muito diferente se vocês tiverem interação com outras consultorias, porque hoje a gente tem um Salesforce que foi criado em diversas abas e desenvolvido para o nosso business. Entendi. Tá? Então, eu tenho uma IA dentro do meu sistema, que quando eu trago uma posição, eu descrevo aquela posição da forma correta, eu coloco os indicadores, ele vai me cuspir automaticamente. Entendi. 50 perfis que já foram entrevistados e são aderentes a essa posição. Legal, tá muito automatizado. O meu olhar, ele sempre vai ser em cima do meu sistema. Entendi. O que a gente usa de LinkedIn é diferente do mercado, porque a gente vai dar um double check de essa pessoa no currículo se apresentou dessa forma, o LinkedIn dela tem que conversar com o currículo dela. E aí é mais um olhar de curiosidade, porque é a Mas nossa é vida. isso que eu imagino assim, às vezes agora, sei lá, tem alguém numa empresa, assim, tô querendo fazer uma movimentação. A primeira coisa que a pessoa pensa, vou começar a mexer no LinkedIn aqui para ser observado. Sim. Para fins de vocês, Muita gente. não necessariamente vai ser não vai ser isso que Não vai mexer no necessariamente. algoritmo ali. Não necessariamente é porque aquela pessoa ela pode aparecer um pouco Eu com também uma acho. frequência maior no meu LinkedIn. Mas não mudar em nada nesse teu sistema ali no Não, Salesforce. tem algumas pessoas que, não sei se a área tem essa percepção, pra mim tá forçado, assim, tá forçando essa interação que não é tão... Over ali. eu acho. Em eu alguns acho momentos que- eu acho isso. As pessoas confundem muito Sim. o LinkedIn com um olhar ali de um antigo Facebook, antigo Orkut, o próprio Instagram. Eu acho que é um espaço que ele é muito rico e muito positivo para trocas, mas ele tem vieses. Sim. E eu não tenho, quando eu estou analisando um colaborador para uma O posição, processo faz com que você não tenha esse... eu não tenho que analisar a preferência daquela pessoa pelo time XYZ. Eu tenho que analisar a técnica e o comportamental se são aderentes à cultura Entendi. daquela empresa para a qual ele deseja E aplicar. nessa questão, por exemplo, que a gente estava falando da interface com uma recrutadora, por exemplo, qual é a tua visão? Alguém que, por exemplo, hoje está satisfeito, ela tem que manter um contato com a recrutadora? Você mantém contato, às vezes, é importante estar isso quente para ser lembrado, ou isso é mais no momento que surge a vaga? Assim? Você recomendaria para uma profissional,
profissional de alto escalão, uma diretora, um diretor jurídico, é legal estar falando com vocês com uma frequência, hein? Ou isso mais no momento ali de transição de carreira? Ninguém é, todo mundo está. Entendi. Eu acho que a gente não tem um estado de permanência. A gente não tem estabilidade nem mais em concurso público. Falar na iniciativa privada. Então, eu acredito que ter um bom networking, conhecer pessoas e trocas justas é bom para todo mundo. Eu não consigo pensar, eu acho que sempre que você precisa de um gatilho de troca, você acaba saindo em desvantagem. Porque se você estabelece relações, e aí eu acho que é muito, muito positivo para todo mundo. Eu e Fabi, a gente volta e meia troca sobre algum tema, algum material, a gente tem uma troca muito dinâmica, não necessariamente falando de uma posição aberta ou de algum candidato. Acontece? É claro. Sim. Ah, poxa, Elas ela fez perguntam, currículo. você conhece alguém que tem não sei o que, não sei o que pra lá, você e vai usar embora. rede, né? A gente trabalha no mercado de Rede. referências profissionais. A minha forma de entender inteiro. como essa pessoa trabalhava no escritório anterior, na empresa anterior, é o que eu vou levando para o meu cliente e falar, olha, ela foi indicada pelo time que ela trabalhava, essa pessoa é mais acelerada, ou essa pessoa é mais técnica, ela funciona melhor num ambiente assim. É isso que a gente faz o tempo todo. Então, eu acho que a conversa ela é sempre muito bem-vinda. Por mais que você esteja num ótimo momento, é sempre importante estabelecer Manter essa relação. Acredito que sim. Eu acho que o mundo está cada dia mais acelerado. Se a gente espera para agir só quando precisa, você já sai de Eu vantagem. vejo isso muito comum também. A gente lida com muitos diretores jurídicos. É muito comum, às vezes, aquela pessoa hiper fechada no mundo dela. E empresa tem muito isso, né? Que você acaba vivendo aquele mundo, você está muito preocupado com as pessoas dentro e um belo dia acontece alguma coisa, algum aspecto, ela tem que furar e é um mega desafio, né? Porque ela não criou, não nutriu relações ao longo, inclusive fechou portas, né? Seja de um potencial escritório que foi bater na porta, ou de uma consultoria, e na hora que ela precisa, que ela vai começar a construir essas relações, e às vezes não tem tempo, porque é o que você falou, aquele gatilho. A excelência ela é muito sobre a sua rotina e o que você acredita. É muito difícil você fazer com excelência algo que você internamente não acredita. Então, eu entendo que também para um mercado diverso, uma pessoa que deseja passar 40 anos na mesma estrutura, ela não deseja estar no LinkedIn porque o foco dela é outro. Mas o mercado está cada vez mais dinâmico. Não é sobre o que você quer, mas o que é, né? Um dado mais, a realidade se impõe ali de maneira mais intensa do que você imagina. Então, eu acho que a excelência ela passa muito por isso. Você não precisa perder a dinâmica, a intensidade e tudo que você faz na sua rotina, por mais que a gente saia de semanas que a gente foi engolido, literalmente. Sim. Acho que não tem ninguém no mercado que você fale, nossa, você nunca passou por uma semana que tudo aconteceu, você falou, nossa, não deu tempo nem de respirar. Cada vez com mais frequência. Então, eu acredito muito que a gente também precisa dedicar tempo de qualidade para analisar o mercado de uma forma mais ampla. E aí é realmente ter conversas justas com pares de mercado, com empresas. A gente acredita muito nisso. Conversar, entender o que você está passando, talvez me leve para cortar alguns caminhos de dores que eu não vou precisar passar. Então, a gente gosta de propor muito essas trocas porque, na última linha, é o nosso networking, é a nossa vida. E o profissional também, ele tem que também estar muito certo do que ele quer. Porque, assim, as oportunidades vão surgindo, se você está ali, né, seja no LinkedIn, outras redes, em contato e tal, as oportunidades vão chegando. Mas a gente também tem que filtrar, os profissionais precisam filtrar. Não vou sair daqui, né, por conta disso ou aquilo. Eu falo muito nas conversas que eu tenho e tudo mais, a gente precisa ter um equilíbrio, assim, pensar no equilíbrio da vida, né? O que tá legal para mim aqui, o que não tá legal, ok, né? Vai ter problema em qualquer lugar, né? A gente não tem como, normal. E aí, o que isso pesa para mim? Porque o que pesa para mim não pesa para você, não pesa para ele e por aí vai. E a gente pesar isso e entender se a gente vai trocar um problema pelo outro, né? A gente vai... ou aquilo que é um problema do outro lugar, para mim isso é mais relevante, então, né, do que para o outro. Então, assim, é isso que o profissional também precisa escolher, né? A inteligência emocional, ela se impõe. Sim. Por mais que a gente acredite que no início da carreira é mais comum que a pessoa não consiga ter a inteligência emocional para lidar com a sua carreira e acaba pulando mais de um emprego para outro, porque na primeira adversidade essa pessoa ela não vai conseguir ter uma boa reação e prefere se afastar daquela estrutura, ao invés de tentar se desenvolver e crescer profissionalmente. Resiliência é a palavra, né? Então, eu acho que falta muito isso. Sim. A inteligência emocional é algo que realmente
tem sido cada vez mais estudado e imposto. E o que você falou é a segurança sobre, ainda que você vai errar, tentar com qualidade, sabe? Sim. Eu acho que passa mais por esse lado. Sim. Você falou de inteligência humana, que é fundamental, essa questão de inteligência emocional, e inteligência artificial, que você tocou aqui várias vezes. Foi. Chegamos aí. O que você está vendo? Vamos lá. Tabus e medos. Eu, particularmente, cara, todo lugar que faço palestra sobre inteligência artificial no mercado jurídico, o pessoal pergunta como é que vai ser o futuro da profissão do direito? Vai ter espaço para advogado, advogada? A gente vai perder. Sempre essa visão meio ludista. E a gente está vivendo um momento de muita tecnologia, que você falou de plano de emprego. Como é que você está vendo AI, mercado jurídico, medos, receios, oportunidades? A gente sempre tem medo do que é diferente. Do novo, O né? novo sempre assusta. O que eu estou dizendo agora, quando se for pro ar, possivelmente já vai ter algo mais atual e que vai estar mais dinâmico na agilidade de que o mundo está rodando. Mas eu acho que é um caminho sem volta. E ou as pessoas aprendem que você consegue usar a IA para se potencializar, se desenvolver e agregar, a fazer um trabalho talvez num tempo menor, a entregar num tempo mais curto, ou seja, conseguir ter mais demandas, seja para o seu desenvolvimento intelectual. A pessoa que se fecha a isso, ela está fadada no insucesso. Não tem um caminho de volta para a IA. Mas você acha que pela turma, duas dúvidas. Do lado do contratante ali, você está vendo isso como demanda da turma e dos candidatos, você vê a turma preparada no mercado jurídico? Que é o que você falou, você deu o exemplo da própria Robert Alva. Caramba, totalmente AI, o processo totalmente automatizado. Acho que alguns setores, o mercado jurídico é sempre o último bicho da cadeia tecnológica. Como é que você está chegando? Já chegou? Isso Já chegou, certamente. Isso, em várias frentes, a gente consegue contextualizar. Mas eu sinto que os escritórios eles ainda estão muito abertos a, quando trazem um novo colaborador, ensinar o que eles estão propondo de automatização, aí seja IA ou seja qualquer outro recurso. Tem um cliente nosso recorrente que ele conseguiu estabelecer no tributário dele um sistema muito dinâmico, que consegue cruzar informações e isso potencializa ele de uma forma frente ao mercado. E ele qualifica as pessoas, ele não espera achar pessoas qualificadas jamais. Ele qualifica. Ele topa isso. Essa é a vantagem da automatização, da automação, na verdade, né? Não é um bicho de 7 cabeças. É óbvio que quando você pensa em TI, vai ser mais profundo, desenvolvedor e tudo mais. Mas celulares, tá tudo muito dinâmico, tá tudo muito intuitivo. Eu vejo isso no mercado jurídico, por exemplo. A gente fez o primeiro curso de Legal Operations na Future Law. Bacana. Cara, na época a gente importou um conceito que estava acontecendo lá no Google, fora do Brasil, e é um negócio super... Ninguém nunca tinha ouvido falar. Tanto é que o Paulo Silva, que hoje está lá na Club e tantos outros, e cara, do dia pra noite virou a Club, criou um movimento, todas as empresas passaram a ter, e eu vi um nível de empregabilidade. Quem pegou aquela primeira onda e se posicionou, e eu vejo muito isso no mercado jurídico, as curvas de inovação, muita coisa se precariza, e aí vira um senso comum, e todo mundo tem aquela skill, mas quando você consegue ter uma skill que ainda ninguém tem, cara, eu vejo até pessoas mais novas conseguindo alçar voos maiores, porque elas conseguiram desenvolver uma competência mais rápida, velocidade. É sobre a velocidade de adaptação. Quantos escritórios vocês conheceram que tinha a função do arquivista? Sim. Você tinha arquivos físicos. Do dia pra noite. Aí criou-se o arquivo que rodava, que você conseguia diminuir ele para poupar espaço. Quantos escritórios têm arquivos físicos hoje? Mas eu acho que um desafio do mercado jurídico a gente se propõe, né? O nosso propósito transformador massivo no escritório é reinventar o direito. Você também se colocar nessa posição de vanguarda é uma posição de risco, e o mercado jurídico não toma risco. Então você querer ver o que está mais novo. Eu lembro, por exemplo, a gente fez um curso de metaverso e NFT, um dos cursos que mais bombou na Future Law. Cara, hoje não é uma skill que a gente imaginava que se o metaverso... Até acho que isso vai... Não acho que isso está flopado at all, mas não é o momento e quem obteve esse conhecimento, efetivamente, ele não utiliza da maneira que a gente imaginou. Por outro lado, quem escolheu o Legal Operations foi bem, ou ESG, a gente fez o primeiro curso de ESG na prática, jurídico no Brasil. Então, o lance da vanguarda é que também você erra e você tem que estar tudo bem com isso, de tomar um passo, às vezes, que não vai ser o melhor, né? Escolher uma renúncia. E quando você olha para o mercado de agilidade, de fácil adaptabilidade, não necessariamente o mais técnico ou o melhor juridicamente é o que vai vencer. É isso. As pessoas, elas buscam a adaptação. Então, eu acho que passa um pouco mais por aí. tem uma coisa que meu pai fala que eu acho que é muito verdade. Ninguém tira conhecimento de você.
para hoje você pode não adaptar esse conhecimento da forma intensa que às vezes você pensou, poxa, vou investir num curso e isso daqui vai alavancar minha carreira agora. Mas em algum momento você vai usar alguma coisa daquilo que você foi desenvolvido. Vai estar ali. Conhecimento é a coisa mais importante e eu acho que, principalmente para os entrantes, eu sinto um pouco de falta disso. A gente sempre foi muito estimulado, minha geração, na faculdade, faça curso disso, faça curso daquilo, faz um curso para entender. Diversas players de mercado têm cursos gratuitos. O YouTube, gente, hoje é uma base infinito. Então, é muito mais sobre o seu interesse em se desenvolver. Então, você está começando numa posição que você ainda não tem uma experiência, mas, poxa, eu fiz um curso de tal empresa. Você colocar isso no seu currículo demonstra o seu interesse sobre aprender sobre aquele tema. E ninguém vai tirar isso de você nunca. Eu não conheço ninguém que estudou muito e se arrependeu. Estudei demais, mas não valeu a pena. E hoje, o que você daria assim, de dica profissional assim, para o advogado? Assim, o que ele se especializar em quê? Que tipo de curso? O que você acha que, sei lá, tá mais em alta? O que poderia ajudá-lo, né? O mercado é muito cíclico. A gente vê posições mais aquecidas por um lado e se desaquecendo por um outro. A gente até brincou. Posições de advogado ali mais voltada para M&A. Você vê com aquecimento, mas é cíclico. Sim. Então, eu acho que tem que ser os dois pontos. Quando a gente faz o estudo de guia salarial, a gente realmente vai de uma forma mais profunda por aí. E o guia salarial, ele traz esse olhar de isso daqui é o que o mercado está demandando, isso daqui é o que tem profissional no mercado, tá? Isso sempre vai ser paralelo, porque a gente realmente usa as entrevistas que a gente faz em sala de entrevista. Então, quando você pensa na remuneração, ela vai acompanhar isso também. Se o mercado está mais aquecido, você vai ter uma dificuldade maior em trazer uma pessoa tecnicamente boa daquele mercado aquecido. Então, o meu conselho, ele passa muito mais sobre se conhecer e querer se especializar no tema que você mais tem aptidão, que você vê como seu futuro, do que efetivamente apostar em algo que o mercado pode vir a demandar. Porque o aquecimento hoje, a posição mais demandada, segue sendo um profissional no jurídico empresarial. E aí, contratos, M&A, societário, tudo vai estar englobado dentro dessa caixinha, a cada momento um pouco mais aquecido para uma frente. Mas eu não acredito que o caminho seja se especializar em uma área do direito que hoje está em voga, porque daqui a um ano, foi o que a gente até estava comentando, há um ano atrás a recuperação judicial estava muito aquecida. Eu vejo hoje o trabalhista muito aquecido, propriedade intelectual está muito aquecido. E você vê uma dança das cadeiras. Então, eu acho que você tem que pegar a aptidão. É muito difícil, é igual ao mercado financeiro. É muito difícil você comprar na mínima e vender na máxima. Vai acertar ali na vírgula. Se você for no meio do caminho, você vai estar satisfeito, você vai ter espaço no mercado de trabalho e na última linha você realmente vai construir a carreira que você busca. Perfeito. Uma última coisa que eu ia perguntar, Larissa, a gente tem a pergunta final aqui, mas essa, dentro disso, você falou até de transição de carreira, a Fabiana também é head Secom, então a gente faz muita posição nessas relações mais novas, mais flexíveis. Quero um advogado aqui temporário, que esteja vinculado ao escritório, queria ver como é que você enxerga isso, e também na própria transição de escritório-empresa, empresa-escritório. Porque são particularidades, você falou, empresa que está aquecida no ambiente corporativo, contratos, M&A, como é que, às vezes, uma pessoa de um perfil mais gerencial da empresa, a gente sabe que até o momento de carreira, as empresas têm um fator etário que o escritório não tem, né? Então tem uma tendência de algum momento ali na carreira, alguém do departamento jurídico fazer essa migração para o escritório, eu vejo isso muito. Como é que você vê essas relações mais flexíveis de trabalho, de secondment, e como é que você vê essa transição escritório-empresa, empresa-escritório? Acontece? É difícil? Acontece, mais comum e mais frequente ali no intermédio da carreira, e aí mais ligado quanto à realização do colaborador. Eu acho que as empresas estão hoje investindo muito na inclusão. O etarismo é uma pauta que está sendo cada vez mais levantada. E pensando no cenário etário do Brasil, é inviável que você pratique qualquer tipo de discriminação pela pessoa chegar a uma certa idade, tá? A gente não sustentaria o mercado de trabalho se a gente pensar dessa forma, ainda que existam exceções e vieses que estão se adaptando. Mas a Robert, ela atua em 3 grandes frentes. A gente recruta posições permanentes, prazo indeterminado, posições terceiras e temporárias, que são alocados na nossa folha atendendo o cliente final. Legal. E Executive Search, que faz ali toda a gama de, pensando no número 1 e número 2 das empresas.
E apesar de serem 3 frentes distintas, as 3 frentes usam o mesmo sistema e têm a mesma base e modelo de conhecer esses candidatos. A gente tem visto uma aceitação maior, o projeto, o entender, e aí casa muito com a geração que está mais aberta a conhecer setores diferentes e temas diferentes. Topo ficar aqui 6 meses nessa empresa Eu quero pela aprender, eu experiência. quero trabalhar sobre esse tema, eu quero trabalhar nessa Não causa. tem problema, no final de uma licença maternidade eu tenho que sair, topo cobrir aqui. Sim, até saindo do pensamento de terceiro temporário, o foco é maior numa licença maternidade, numa licença... Ou para um projeto específico, eu tô precisando de uma isso. demanda temporária que vai Eu acabar. vejo, Isso é o verdade. legal tá mudando muito E pra a esse gente, aspecto. como recrutadora, assim, eu tive recente, uma pessoa que ela conversou comigo, ela falou assim, ela dá uma vaga efetiva, eu quero trabalhar, né, com vocês. Eu falei, mas essa vaga é temporária. Não, tudo bem, eu quero. E eu fico de novo, essa vaga é temporária, você quer mesmo sair? Não, eu quero. E eu fico lá, e a gente também tem que também entender que aquilo faz sentido para ela. É um mindset diferente. A gente tem áreas de atuação distintas. Por mais que seja o mesmo modelo, a mesma técnica, a gente tem um time que vai atender a projetos e a gente vai ter um time que vai atender permanente. Justamente por esse olhar. Porque a gente aprender, eu quero. A cada vez está mais intenso. E essa dinâmica, ela funciona justamente nesse olhar. Pensa num escritório que adquiriu um novo cliente, que não vai ter tempo para desenvolver um time com a qualidade que ele espera, com o olhar e cultura que ele espera, mas ele precisa dar delivery naquele projeto. Sim. Então, a cada vez mais frequente, terceiros e temporários no legal, e eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso otimiza e permite aos colaboradores viverem experiências que antigamente a carreira não permitia, por ser uma carreira um pouco mais engessada e linear, de vou começar nesse escritório até eu virar sócio. Sim. Larissa, chegando ao final, cara, desde já agradeci muito, mas eu queria fazer a última pergunta, que é o seguinte: o que a gente não perguntou que a gente deveria ter te perguntado? Nossa, você usou uma pergunta que eu faço para os meus clientes. Olha aí, vingança aí. Quantas milhares de pessoas... Esse é o momento. O que eu não posso deixar de perguntar para esse candidato numa sala de entrevista? Eu não acho, mais uma vez, eu não acredito em receita do bolo. Cada carreira é uma carreira. Eu acho que se a gente partir do princípio que quando você está na frente de um candidato, você está na frente de um ser humano, de uma história, e ao mesmo tempo que quando você está na frente de um cliente, você está olhando para alguém com uma dor. Sim. Quando você precisa contratar alguém, significa que ou você está trabalhando muito, você está deixando de estar com seus familiares, você está sofrendo de alguma forma. Ou você está vendo a sua empresa crescer muito e não conseguir entregar ainda mais e crescer mais, porque você não tem aquela peça-chave. Então, eu acho que às vezes as pessoas são muito... A gente reage de forma muito, muito automática. E eu acho que sempre que a gente se revisita, quanto ao básico, conversas nutritivas, relacionamentos profundos, sai um pouco do WhatsApp. Realmente, eu quero te conhecer, eu quero entender, eu acho que vocês podem somar isso. Isso é o que a gente tem a acrescentar no mundo, isso é a relação. Bom, palavras finais aí. Não, eu super agradeço, assim, Larissa, toda a disponibilidade aqui, a parceria que a gente tem aí já há alguns anos, né? Mas, assim, super obrigada mesmo. Espero que a gente possa aí trocar, né? Nos ajudar sempre. Agradeço muito. Obrigado, Larissa, e sigam acompanhando aí o FutureCast nessa temporada, falando sobre empregabilidade, recrutamento, dicas, inteligência artificial e tudo mais aí que tá por vir. Muito obrigado, pessoal.